Outro ponto muito importante é o trabalho individual, trabalhar a resiliência, trabalhar a forma como você consegue lidar com a frustração. Todo mundo sabe que a gente não tira todos os pedidos. Só que as pessoas que têm mais resiliência são aquelas que conseguem receber os impactos, analisar com a cabeça fria a situação, ter até uma metodologia para fazer essa análise da situação e reverter a situação. Muitos casos são conhecidos onde vendedores iluminados se colocaram diante de situações muito difíceis e diante da resiliência não desistiram e conseguiram virar a situação. Vou dar um exemplo. O dono do McDonald's, né? Ele já tinha 50 e poucos anos, isso lá pelos 1950, e o que aconteceu com ele? Quando ele viu a oportunidade de trabalhar com a franquia, que era dos irmãos McDonald's, ele já tinha tentado N coisas, e não tinha sido ideal, ele se virava, mas não tinha sido ideal. Quando ele viu a oportunidade, ele era um cara resiliente, ele se animou, mudou totalmente o seu foco. E vocês veem o que aconteceu, o que ele conseguiu fazer, né? Então esse é um exemplo muito importante da resiliência. Outra coisa que um vendedor não pode deixar de fazer é ter um plano estratégico. Plano estratégico é aonde eu quero chegar e qual é a forma que eu vou utilizar para chegar lá. Quais são as técnicas? Quais são os resultados no meio do caminho? Como que eu vou avaliar esses resultados? Se você não tiver essa estratégia, inclusive de como abordar o seu mercado, como abordar de uma maneira mais fácil, você vai ter problemas. Outro ponto muito importante é o da atualização. Muitas vezes o homem de vendas ele se contenta em fazer a venda, está indo bem, ele continua fazendo as vendas e esquece que o mercado está mudando, que os produtos estão mudando, que os clientes estão mudando. Quando ele percebe, já é tarde demais. Muitas empresas têm ficado para trás, empresas grandes, inclusive a Ford, que deixou de investir no carro elétrico. Está pagando o preço agora. Vai ter que se reposicionar, está saindo do Brasil, está economizando, enxugando para poder se reposicionar e equiparar com seus concorrentes que já enxergaram o mercado elétrico e essa mudança do consumidor, essa mudança ecológica no mundo. Então, plano estratégico falhou. Outro ponto que o vendedor muitas vezes falha é não estar atualizado. Exatamente é isso. O que vai vender? O que está vendendo agora? Para onde as coisas estão indo? Qual é a melhor técnica? Também não identificar as mudanças e as necessidades específicas do seu cliente. Aqui no Brasil, né, em outros países, principalmente Europa, já passou por isso, mas no Brasil nós estamos começando. Por exemplo, eu tenho conhecidos que fizeram medicina e há algum tempo atrás, médico e bom vendedor, pessoal, identificaram que o Brasil estava ficando velho. O que esses caras fizeram? Eles gostavam de medicina, mas tinham que escolher uma área dentro de medicina para exercer a sua profissão. Muitos deles foram para a geriatria. O que está acontecendo com esse pessoal? Estão conseguindo realizar bons serviços, não tem mais aonde colocar pacientes, simplesmente porque foram bons estrategistas e bons vendedores, além de ser médicos. Quer dizer, eles conhecem muito bem o produto e conhecem também o mercado. Moral da história. Nós podemos fazer aí um resuminho dos pontos básicos e importantes que você, como profissional de vendas, tem que desenvolver no mínimo para que você
consiga atingir os teus objetivos e não fique para trás. Então, primeiro, ter uma estratégia e um processo de vendas. Segundo, planejar diariamente. Por quê? A gente faz um planejamento, esse planejamento se altera constantemente em função das condições de mercado, dos clientes, as necessidades, os imprevistos. Então, diariamente, nós replanejamos. Por que que nós temos que planejar diariamente? Porque senão nós ficamos sem rumo. Pode chegar um momento da gente falar, e agora? O que eu vou fazer? E você vai perder tempo, e perdendo tempo está perdendo vendas. Outro ponto muito importante a considerar. Como vou medir os meus resultados e qual é a metodologia que eu vou ter para ajustar os meus desvios? Por exemplo, vou vender o meu produto seria, por exemplo, utensílios de acrílico, no mercado de enfeites. Vejo que tem vários fornecedores de enfeites por aí, tem mercado, não consigo, sendo pequeno ou médio, não consigo saber exatamente os detalhes e de repente eu descubro que a venda é pequena. Que alternativas? Isso aconteceu com um amigo meu e ele conseguiu, buscando, através desse método de correções, vendo os resultados da empresa dele que não estavam bons, buscando alternativas adicionais, achar um outro mercado, um outro nicho de atuação, abriu e conseguiu prosperar. Mas tem que ter uma metodologia para que você não deixe muito tempo passar sem agir e o teu resultado continue sendo ruim até que não dê mais tempo. Outro ponto importante é estudar o produto ou o serviço que você tem. Muito. Você não pode chegar na frente do cliente, ele te fazer uma pergunta e você ficar embasbacado. Só se for uma pergunta muito difícil. Tem que saber responder. Por quê? Porque isso passa confiança, passa autoridade. Dependendo do produto ou serviço que você vender, vai ser muito importante que você tenha essa autoridade demonstrada para o teu cliente, senão ele não confia em você. Outro aspecto que tem que ser considerado são as análises periódicas do perfil do teu cliente, o perfil do teu mercado. Como ele é, o que ele faz, o que é importante, o uso de ferramentas pode ser alguma coisa que vai te ajudar muito. Por exemplo, o Persona Canvas. É uma ferramenta simplesinha, com alguns itens importantes, onde você vai fazendo o desenho do teu cliente, dos teus clientes, se forem nichos, mercados diferentes. Mais um item, o desenvolvimento da empatia. Isso está muito baseado na programação neurolinguística. Nós temos que conseguir nos relacionar adequadamente com todo mundo. Nós temos que saber o que o cliente está sentindo, o que o cliente está querendo. Qual é a dificuldade do cliente? Se você não tiver a empatia, você não vai conseguir se colocar no lugar dele e sentir o que ele sente. Se você não sentir o que ele sente, você vai acabar propondo para ele alguma coisa que ele não quer comprar. Outro ponto muito importante é a honestidade. Eu já li um livro de vendas que falava que você tem que vender rápido e ir embora. É antigo, né? Com certeza. Porque se o cliente mudar de ideia, não dá tempo dele cancelar. Isso não existe. Hoje em dia, até estudando física quântica, a gente percebe que a verdade vai ser descoberta. Ela é emitida como uma onda. O outro sente que você não está falando a verdade. E a gente vê ainda, diariamente, muita gente vendendo e vendendo coisas impossíveis. E não vende.
e depois não sabe por quê.